Meus amigos, o ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, fazia ontem um pronunciamento anunciando um novo pacote do governo de novas premiações à arte, um pacote cultural do governo, podemos dizer. E Alvim lia no teleprompter um discurso chamando a atenção da direção deste governo em relação à arte, a recuperação dos valores patrióticos, valores religiosos e da família dentro da cultura. Pois bem, na sua leitura do teleprompter, o discurso trazia partes de uma frase do nazista Goebbels. O discurso de Goebbels, que foi ministro da propaganda de Hitler, um de seus discursos trazia a seguinte frase: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo. É interessante essa associação entre o romanticismo e o sentimentalismo, como se fossem coisas excludentes. O romantismo, contrário ao classicismo na cultura, é exatamente isso, o apanágio do sentimentalismo, o vitimismo. Basta dizer que o romanticismo influenciou quase que todo o lixo dos anos 50, 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos, o lixo cultural, como, por exemplo, o movimento hippie, um movimento puramente romântico, bem diferente, como disse, do classicismo, do clássico. Mas, enfim, a frase de Goebbels era essa: livre de sentimentalismo, será nacional, com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. No meio do discurso de Roberto Alvim estava escrito: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Bem, é claro que quem escreveu o discurso para o secretário, e os assessores, muitos estão lá para isso mesmo, escrever discursos, usou sim, provavelmente de má fé, porque trouxe uma fala simbólica, ou então não será nada, associada, evidentemente, à malévola figura de Goebbels. É claro que foi uma armação. Goebbels, conhecido por todo mundo, não existe um brasileiro que não saiba, pelo menos quem foi no geral, Goebbels. Mas duvido que alguém aqui nesse país tenha lido algum discurso de Goebbels ou parte deles. As palavras de Goebbels não estão no nosso imaginário, não se chuta uma pedra e se encontra lá alguém que conheça o que Goebbels falou. Os europeus, quem sabe até dessa geração, ainda lembram alguma coisinha, mas nós brasileiros não sabemos é nada. Sabemos sim que Goebbels disse: minta, 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 até que a mentira passe como verdade, se transforme numa verdade. Isso todo mundo sabe, mas e daí? O resto ninguém sabe. E é bem possível que o ex-secretário de Cultura também não sabia, ou pelo menos não lembrou de imediato. Estava lendo um discurso feito às pressas. É tudo assim. Na máquina pública, as coisas correm numa velocidade estonteante. Não pensem que ministro algum tem tempo e cabeça suficiente para isolar-se do mundo e fazer o seu discurso, a menos que seja um discurso de renúncia. Não foi o caso.
E aí é claro que algum assessor plantado lá pelos inimigos do governo armou para Roberto Alvim. Eu não o conheço e não tenho bola de cristal, vocês sabem disso. Mas o faro da investigação é comum a qualquer um de, no mínimo, 2 neurônios nesse caso. O faro de armação é comum a qualquer um. O cheiro de armação é forte e está no ar. Não quero defender o ministro. O presidente Jair Bolsonaro o demitiu com justa razão, porque um cargo tão importante, o secretário, melhor dizendo, um cargo tão importante precisa ser, pelo menos minimamente blindado desse tipo de pegadinha. E aí o secretário vacilou, se deixou enganar por algum assistente plantado, repito, pelos inimigos do governo. Não tenho dúvida disso. Não posso acusar nominalmente, seria leviano da minha parte, mas aposto que este discurso foi ou sugerido, parte desta frase, ou então feita pelo punho de algum secretário do secretário. Não tenho dúvida disso. Agora, a esquerda não perde a oportunidade de tentar associar Bolsonaro a esse tipo de ideologia suja, porca, enlameada na história, suja de sangue principalmente. Bolsonaro é, para aqueles que não lembram, o melhor amigo que Israel já teve aqui no Brasil. O Brasil nunca esteve tão bem com Israel do que agora, no governo Bolsonaro. Ou alguém duvida? Claro que não. Então é óbvio que isso se trata de armação. Numa das secretarias mais sensíveis a esse tipo de coisa, aquela que mais dá o flanco aos inimigos do governo, a grande mídia, a poderosa Globo, o mundo poderoso daqueles que dominavam a cultura até agora, principalmente jornalistas, críticos de arte, críticos de literatura e artistas. Esta é uma área, linha de frente, que recebe críticas a todo momento, para não dizer coisa pior. E aí, bem, tudo isso faz aumentar o cheiro de armação no ar. Agora, já que lembrei aos amigos que Bolsonaro é o melhor amigo de Israel, que Israel já teve aqui no Brasil, vou lembrar outro fato que a muitos passa desapercebido, muitos se esquecem disso. Em 1979, a revista Playboy trazia uma longa entrevista com o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. E lá pelas tantas, a Playboy perguntou a Lula, há alguma figura de renome que tenha inspirado você? Alguém de agora ou do passado? Lula pensa um pouco e responde, há algumas figuras que eu admiro muito, sem contar o nosso Tiradentes e outros que fizeram muito pela independência do Brasil. Um cara que me emociona muito é o Gandhi. Outro que eu admiro muito é o Che Guevara, que foi responsável pela morte de centenas de pessoas em Cuba e na América do Sul, de quebra, que se dedicou inteiramente à sua causa. Essa dedicação é que me faz admirar um homem. Aí a Playboy pergunta, a ação e a ideologia? Não está em jogo, diz Lula, a ideologia, o que ele pensava, mas a atitude, a dedicação. Se todo mundo desse um pouco de si como eles, as coisas não andariam como andam no mundo. Sobre Gandhi, muitos o romanceiam
como fazem com o comunista Nelson Mandela. Gandhi tinha sérias ou fortes vocações também comunistas, mas o pior de Gandhi é que botou na linha de frente contra os ingleses na luta da independência da Índia, da Inglaterra, pessoas desarmadas, numa espécie de pacifismo suicida. Centenas de pessoas morreram porque seguiram o pacifismo de Gandhi. Gandhi mandava as pessoas deitarem nas praças, sentarem nas praças, enquanto ele, na sua maquininha de tear, ficava esperando a notícia dos mortos. Sim, porque quanto mais mortos houvesse, melhor seria para a causa. E Che Guevara, não precisa dizer, matava homossexuais em praças públicas na Havana, do começo da Revolução, do começo dos anos 60. Sim, executava a queima-roupa homossexuais por serem homossexuais. Porque o homossexualismo para Che Guevara manchava as roupas da Revolução. Esses são os ídolos de Lula, mas esperem um pouquinho, ainda tem mais. A Playboy pergunta: alguém mais que você admira? Lula faz outra pausa, olha as paredes e diz: o Mao Tse-tung também lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. A luta de Mao Tse-tung deixou 70 milhões de mortos na China, na Revolução Cultural. 70 milhões de mortos. O carniceiro Mao Tse-tung lutou por alguma coisa. Sim, lutou. Lutou para implantar uma ditadura feroz, da qual a China jamais, os chineses jamais se libertarão. Provavelmente não. Mas com um saldo e uma montanha de mortos. E segue o sindicalista Lula dizendo: também o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Bem, nessa entrevista, é preciso lembrar que o sindicalista Lula não estava lendo no teleprompter. Foi uma entrevista informal, um longo bate-papo, e ali o sindicalista abriu a caixa de ferramentas. Anos depois, viria confirmar, sim, a sua paixão por ditadores pelo mundo, especialmente Fidel Castro. O ex-secretário de Cultura não estava num bate-papo informal. Por isso, repito, aí tem armação. E é bom que outros ministros e secretários fiquem atentos, porque, como já ensinava o professor Olavo de Carvalho, um office boy pode colocar tudo a perder dentro de uma estrutura. Se os office boys que estão lá no Palácio do Planalto, por exemplo, forem inimigos de Bolsonaro, eles farão de tudo para complicar a vida do governo. Imaginem centenas de office boys por aí espalhados nos vários escalões do governo. Mas, claro, não são só office boys. Abram os olhos, senhores ministros. E parabéns ao presidente Bolsonaro. Demitiu, sim, para deixar bem claro qual é a posição desse governo. Até depois.